Olá pessoal, estamos aqui para mais uma empreitada de uma aula de História do Amazonas, tá bom? E dessa vez nós vamos estudar sobre as construções dos fortins do Presépio e o fortim de São José do Rio Negro aqui em Manaus. O fortim do Presépio em Belém e o fortim de São José do Rio Negro aqui nas imediações de Manaus. Portanto, 1616, ano de 1616, logo depois da expulsão dos franceses do Maranhão, no ano de 1615, nós vamos ter, portanto, que os portugueses resolveram colonizar o oeste amazônico. E nós vamos ter aqui alguns nomes. Por exemplo, Alexandre Moura, junto com Jerônimo de Albuquerque, expulsam os franceses no Maranhão. E o Alexandre Moura, então, ele determina a conquista do Amazonas. E quem vai estar encarregado dessa grande conquista aí é o Francisco Caldeira Castelo Branco. Ele sai numa expedição do Maranhão no dia 25 de dezembro de 1615. 1615, 25 de dezembro. E chega ali nas imediações onde é a cidade de Belém hoje, em janeiro de 1616. A primeira coisa que o Francisco Caldeira Castelo Branco vai fazer ao chegar lá na Baía de Guajará, em Belém, é fundar uma casa chamada de Praça das Armas, onde vai ser um local realmente onde vão ser colocadas as armas e também um local inicial de alojamento. Mas logo depois alguns alojamentos vão ser construídos ao redor dessa Praça das Armas. Sem oposição, os índios acreditavam que os portugueses vinham com muita paz, traziam paz, e que eram amigos. Mas logo os portugueses começaram a explorar os índios. Ao construir os seus alojamentos ao redor do fortim, os portugueses expulsavam ao mesmo tempo os índios. E essa expulsão ela era da seguinte forma: quando os índios conseguiam escapar, porque na realidade eles aprisionavam índios para serem vendidos no Maranhão como escravos. Portanto, ao fundar uma núcleo urbano, né, logo depois isso aí se chamou de Belém, em homenagem ao dia de Natal em que eles saíram lá do Maranhão e fundaram a cidade de Belém. Portanto, os portugueses, ao fundar essa região, ao controlar essa região, eles também vão fundar um estado, né? É o estado do Maranhão. E o estado do Maranhão, com capital inicialmente em São Luís, vai ser um estado independente aqui do Brasil. Ou seja, na primeira metade do século XVII, nós vamos ter no Brasil duas colônias portuguesas. Uma é a colônia do Brasil, é o estado do Brasil. A outra é o estado do Maranhão. E que logo depois, esse estado do Maranhão, ele vai ser extinto, né? Mas volta a existir de novo no ano de 1652. É extinto, e no ano de 1654 ele vai ser novamente redefinido com o nome de Estado do Grão-Pará e Maranhão. Portanto, aí a gente vai ter duas colônias repetindo, né? Aqui no Brasil, colônias portuguesas. Uma, o Estado do Brasil, e a outra, o Estado do Maranhão e Grão-Pará.
com a capital em São Luís. No ano de 1651, portanto, o Maranhão passa a ser o estado do Grão-Pará e Maranhão. E no ano de 1672 nós vamos ter, portanto, o desmembramento, porque aí a gente vai ter o estado do Maranhão para lá e o estado do Grão-Pará para cá, né? A partir da fundação do Forte do Presépio, portanto, nós vamos ter a incursão portuguesa pelos rios da Amazônia, especialmente, melhor dizendo, o Rio Amazonas, né? No ano de 1668, nós vamos 1657, melhor dizendo, nós vamos ter aqui que vai sair de São Luís um expedicionário numa tropa de resgate com 25 soldados, com mais de 200 índios, 2 padres, né, o padre Francisco Veloso e o Manuel Pires, vão sair de Maranhão numa tropa de resgate em direção ao oeste amazônico pelo rio Amazonas. E eles vão fundar, portanto, uma missão religiosa aqui nas regiões do rio Tarumã, em Manaus. E nesse ano, portanto, eles voltam com um grande número de índios aprisionados, com 600 índios. Sendo que em 1658, agora um ano depois, portanto, eles voltam e com um carregamento de índios ainda muito maior, 700 índios. Em 1663, uma expedição liderada por um sargento chamado de Manuel Arnal. Eles sobem o rio Amazonas e chegam ali naquela imediação do rio Urubu. Ao chegar naquela imediação, os índios urubus aguerridos, né, vão deflagrar uma revolta contra os portugueses e vão massacrá-los. Os índios massacram os portugueses. Morre um chefe da expedição, morre os padres que vão na expedição, e em 1665, portanto, os portugueses voltam numa outra expedição, dessa vez liderada pelo militar chamado de Pedro da Costa Favela. O Pedro da Costa Favela volta, portanto, e desbarata os índios do rio Urubu. As aldeias, mata todo mundo. As mulheres, as crianças, os homens, eles estabelecem uma carnificina muito grande no rio Urubu, de formas que os corpos ficam jogados na beira do rio. E alguns dias depois, esses corpos em estado de putrefação são visitados por aves de rapina, né, urubus, que ficam comendo os corpos à beira do rio, jogados lá. E é por isso que o nome do rio Urubu se chama, portanto, de Rio Urubu. Em 1668, né, o senhor Pedro da Costa Favela volta aqui para essas regiões de Manaus. E em 1669 vai ocorrer, portanto, a fundação da Fortaleza do Rio Negro. É importante salientar que, desde o Forte do Presépio até esse momento, 1669, vários fortinhos foram construídos aqui na orla do Rio Amazonas, até chegar em Manaus. O objetivo, na realidade, dessas expedições que fundaram esses fortes, primeiro, era garantir a posse da terra contra outros estrangeiros que já estavam de olho na região e que poderiam entrar e sair pelo rio Amazonas. Portanto, a cidade de Belém, ela é construída, né, o Forte do Presépio ali em Belém foi construído numa área estratégica que dava para ver a entrada e saída do rio Amazonas.
O Forte de São José do Rio Negro, nem tanto, ele foi construído acima do encontro das águas e, portanto, né, a narrativa de alguns historiadores que a construção desse forte acima do encontro das águas não servia para essa vigilância. E depois até se mudou o forte mais para baixo, né, ali próximo, nas proximidades do Ceasa. Onde fica o Ceasa? No encontro das águas, ali naquela imediação por ali. Mas os fortes de São José do Rio Negro, o Forte do Presépio, são as construções que deram início à colonização portuguesa na Amazônia. E tinha por objetivo garantir, portanto, a ocupação portuguesa na Amazônia. Surtiram efeito porque esses fortes ajudaram a expulsar, espantar outros estrangeiros que estavam de olho em conseguir para si, né, o território amazônico. E aí nós vamos ter, portanto, o início da nossa história, de nossa cidade de Manaus, de uma forma especial, falando disso de uma forma especial, aqui datada do ano de 1669. Muito obrigado, e na próxima aula nós vamos falar sobre os missionários na Amazônia. Obrigado.